E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Léo e hoje nós vamos falar de Blue Lock, segundo episódio. Se você está gostando desse anime, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comente o que você achou. A gente já começa o episódio com a Anne conversando com os dirigentes do futebol japonês sobre como está sendo o futebol japonês e como a visão deles ali, demonstrando pela fala deles, é uma visão retrógrada do futebol, né? Que para eles está tudo bem, bom, a gente está bem já, a gente está no nível mundial, e ela fala que não, que enquanto eles pensarem assim, nunca vai atingir o objetivo que é ganhar uma Copa do Mundo, né? E nós vemos que o interesse deles é mais um interesse comercial, de vender jogadores, em vez de formar jogadores na base, para que no futuro eles consigam ganhar uma Copa do Mundo. Cara, e esse paralelo é muito interessante, por exemplo, com a Copa do Mundo de 2014, que foi vencido pela Alemanha aqui no Brasil. Porque o futebol alemão, ele perdeu uma Copa do Mundo, teve uma Copa do Mundo na casa deles, eles perderam lá também. E ali eles resolveram reformular a base do futebol alemão para que eles conseguissem ganhar uma Copa do Mundo. E foi o que aconteceu em 2014. Foi todo um resultado de uma transformação do futebol alemão na base. Então esse é o que a Arne fala, que trouxe exatamente o Jim Part para fazer isso, para reformular um atacante, para trazer um atacante de nível mundial e aí ganhar uma Copa do Mundo. Né, ali mostra ali a camisa dele de 1998, 2002. Bom, quem lê o mangá sabe que na verdade alguns pensamentos dos dirigentes ali foram cortados, né? Porque muitos dirigentes estavam com o pensamento exatamente pensando nos seios da Anne, né? E aí cortaram essa parte, né? Eu achei bem interessante. Bom, depois disso nós temos o Kira, né? Nós cortamos lá pro Kira sendo eliminado e ele ficando revoltadíssimo porque foi eliminado, falando que aquilo não era futebol, falando que aquela época de pega-pega não podia decidir o futuro dele, que não tinha isso. E aí o Jim Part vai e explica o motivo de tudo aquilo. Então, olha, onde vocês estão, não sei se vocês notaram, mas se passa numa área do tamanho de uma grande área, ou seja, ali do tamanho de onde um centroavante tem que ficar, é na grande área, eles são centroavantes. E aí ele fala exatamente isso, que olha, vocês têm que ficar aqui, vocês tinham que tomar cuidado. Ele fala, né? Na verdade o Kira fala que eles têm 90 minutos durante o jogo, e o Jim Part vai falar, olha, mas a média de um jogador é 136 segundos que ele fica com a bola, e essa é a média que vocês têm que... E aí ele ainda continua falando, mas eu só tinha 10 segundos, né? Aí o Jim Part fala, olha, quando a bola bateu em você, você ainda tinha 1 segundo, né? Daria de você atingir o jogador que estava caído, machucado, que ele não podia se mover. Isso é perfeito, porque, bom, para quem assistia jogos do Manchester United, sabe que tinha um fair time, ou seja, os acréscimos, onde o Manchester conseguia sempre um gol. Sempre ele conseguia um gol e ficou famoso exatamente por causa do fair time. E o centroavante é aquele jogador que menos fica com a bola, porque a bola sempre passa pela zaga, meio zaga, e o finalizador é o centroavante, ou seja, ele tem que finalizar a jogada. E aquele jogador, o centroavante, é aquele jogador que não pode desistir da jogada, tem que acreditar até o último segundo, coisa que o Kira não fez e até por isso ele foi eliminado, porque ele não percebeu tudo isso, não teve inteligência, nem raça, nem egoísmo para entender isso. Bom, e depois nós temos ali a explicação, né, de que eles vão para o dormitório deles, que eles vão dormir lá. Aí mostra eles no dormitório, mostra alguns testes de aptidões, como por exemplo o pulo, a corrida, tudo isso mostra lá, né? Tanto que o Izagi, ele se preocupa muito com... Cara, ele pulou 8 centímetros a mais que eu, nossa, ele está correndo, ele está inteiro ainda, ele está muito preocupado ainda com os outros do que com as habilidades dele, né? Então eu espero que no futuro ele consiga ver exatamente isso, ver que ele tem que se preocupar mais com ele do que preocupar com os outros. Tem a questão da comida, né, que a comida deles é dada por ranking, ou seja, quanto melhor você é no ranking, primeiro ou segundo, melhor é a sua comida. Quanto mais baixa você no ranking, pior é a sua comida, né? E isso eu vou explicar um pouco mais para frente como isso é aliado ao futebol também. Bom, aí nós temos a cena em que o Izagi ele tá dormindo lá e ele está se preocupado com aquilo, né? Do outro pular mais que ele, do outro correr mais que ele. Então ele sai e vai treinar sozinho. E não treinar sozinho o Bashira, né? Cara, um dos meus personagens favoritos já é o Bashira, né? Pede para treinar com ele. Aí o Bashira fala sobre o monstro dele, né? O monstro que tem dentro dele. Que ele viu que o Izagi também tem esse monstro. O Izagi pergunta para ele: por que você tocou para mim? E ele fala exatamente porque você tem um monstro igual a mim, eu sabia que você ia fazer aquilo, né?
exatamente mostrando aqui os jogadores que tem esse monstro. O monstro, na verdade, que está falando que é o ego deles, o egoísmo deles. E esse ego que faz com que eles tomem atitudes, como chutar pro gol quando você tinha a possibilidade de tocar. Então esse ego que faz com que o Bashira resolva jogar. Tá vendo? Então o Bashira ele não jogava tanto assim quando o seu monstro não estava ativado. Então ele ativava o monstro dele, quando o monstro dele entrava em campo, ele se transformava em um jogador totalmente diferente, né? E exatamente o Izagi também tem esse monstro. E isso vai ser muito interessante como vão explorar isso no futuro. Bom, e aí nós temos uma animação muito bonita de dribles, de toque ali de um jogo de futebol. Cara, eu até hoje eu não assisti um anime de futebol que teve uma animação tão boa quanto essa. Né? Na questão do drible, na questão do toque, na questão do jogo. Por exemplo, Awashi não teve isso. Super Campeões, o remake não teve isso. Gigant Killing não teve isso, né? Porque Gigant Killing até eu acho que é de 2006, mas também não teve isso. Né? E cara, isso foi muito legal de você ver como estão investindo nesse anime. Bom, depois nós tivemos o de parte explicando como é que funciona o Block, né? São divididos em 5 blocos. Esses 5 blocos são subdivididos em salas, em quartos, né? Tanto que o quarto Z é o pior quarto, ou seja, quarto com os 11 piores jogadores lá do Block, né? Tanto que é 275 e 274, né? 274 é o do protagonista. Explicando tudo isso, que eles podem subir desde que eles se esforcem e mostrem, derrotem seus inimigos, né? Porque ali os jogadores são amigos, porque eles vão ter que te ajudar, mas são os seus inimigos, porque alguma hora você vai ter que trair eles, né? Uma hora você vai ter que derrubar eles para continuar subindo no ranking. Né? Isso é muito interessante, porque você tem que confiar neles, no mesmo tempo que você não pode confiar neles, porque eles vão tentar te derrubar em algum momento. E aqui ele explica o lance da comida, porque quanto melhor você tiver ranqueado, melhor é a sua comida, melhor é o seu alojamento, tudo é melhor para você. E com pior é o seu ranking, pior é a sua comida, pior é o seu alojamento, você vai dormir no chão ali, tudo isso. Cara, isso encaixa muito bem no futebol, porque, por exemplo, um jogador que joga no Madureira, que joga no Boa Vista, que joga no Genos, o alojamento dele vai ser pior, a comida dele não vai ser tão boa, o ônibus dele não vai ser tão bom. Diferente de um cara que joga no Real Madrid, joga no Chelsea, né? O equipamento dele vai ser melhor, a comida dele vai ser melhor, o centro de treinamento dele vai ser melhor, o ônibus dele vai ser melhor, tudo vai ser melhor. Então é exatamente isso, ou seja, quanto melhor você melhor vai ser a sua estadia. Depois nós temos a conversa do Sai, né? Sai é um meio campista nível mundial do Japão, né? Que ele joga fora do Japão e aí por causa do visto dele, que expirou, ele tem que jogar de novo no Japão. Só que ele fala, prefiro jogar na academia da Alemanha, dos meus amigos alemães da faculdade, do que jogar aqui na J-League, né? Que é a liga japonesa. Só que ele acaba indo, né, para a coletiva de imprensa da ANRI, que ela fala tudo sobre o Block, sobre como eles estão criando o melhor centroavante do mundo, que fala que era isso que faltava para o Japão. E o Sai pega e fala que ele não vai ir para a Espanha novamente, porque ele quer ver o que estão criando. E o mais interessante é que eu estou ansioso para o próximo capítulo, próximo episódio, porque vai ser 11 contra 11. Ou seja, são 11 atacantes tendo que jogar contra 11 outros jogadores que são 11 atacantes também. E eles falam sobre remeter ao início do futebol, que eles vão ter que criar o futebol novamente. E bom, para quem estudou um pouco da história do futebol, sabe que no começo do futebol não tinha zagueiro, ou seja, a formação era 10-1, que era o goleiro e 10 atacantes. Aí depois foi voltando, né? Ficou 9-1-1, que era o goleiro. Aí depois ficou, ali já começou a formação do 2-5-2, né? Que são 2-5-2 não, 2-5-3, e foi cada vez mais trazendo caras para trás, até que nós estamos formando hoje como é o futebol, né? Ou seja, eles vão ter que criar isso. Bom, e muitas vezes quando a gente jogava futebol, a gente queria ser atacante, a gente queria fazer gol, a gente queria estar lá na frente. E aí a gente não era tão bom para fazer gol. Aí a gente recuava para o lateral, né? A gente recuava para o meio. A gente não era tão bom para o meio. A gente recuava para volante, depois a gente ia para lateral, zagueiro, goleiro, até que a gente virava gandula, né? Ou seja, não jogava mais. Então, exatamente eles que eles vão ter que fazer. E vai ser interessante ver como 11 atacantes, centroavantes, vão se dividir em campo para conseguir ganhar o jogo e subir cada vez mais nível. Bom, essa foi a minha análise do Block, episódio 2. Então, se você gostou, já deixa o like embaixo, se inscreve no canal e comente o que você achou de Block. Valeu, falou!